E então, continuando aqui essa sequência sobre a vitória, eu vou falar hoje sobre o preço da vitória. Para quem está anotando aí no celular ou no seu caderno, na sua agenda, o preço da vitória. Não esqueça de trazer a sua agenda e anotar a palavra, porque nós comentamos na célula, porque depois é legal você olhar lá e relembrar. Quantas vezes eu tenho agendas em casa, que quantas vezes eu abro, às vezes falo, como essa palavra falou comigo. Aí eu sou edificada novamente naquela palavra que eu anotei na agenda. Sem contar que a Bíblia diz em Tiago que o obreiro deve ser encontrado Aí você está em algum lugar, alguém fala assim, traz uma palavra aí, irmão. E aí? Aí você fica, né? Aí não tem nada anotado no celular, não tem nada anotado numa agenda, aí você não tem o que ministrar, né? Eu não viajo sem várias pregações ou na agenda ou no meu celular. Se alguém me chamar, eu tenho algo pronto para falar. Amém, queridos? Então, é importante você sempre anotar. Irmãos, quando nós ouvimos histórias de vitória e sucesso de muitas pessoas, nós não podemos, nem imaginamos muitas vezes, qual que é a história dessa pessoa, o que ela passou para chegar até aquele ponto de vitória, para chegar até aquele momento, até o preço que ela pagou. Tira só um pouquinho do agudo, do retorno para mim, por favor. Obrigada. O preço que ela pagou para conquistar, para chegar até aquele testemunho que ela tem, né? Até quando ela conta aquela história, aquela vitória que ela teve com o Senhor. Então, nesse quinto domingo, nós estamos no quinto domingo, amém? Amém. O quinto domingo representa o mês de novembro, né? Então, nós estamos agora, nessa palavra aqui, nós estamos representando o mês de novembro, porque Deus quer que você seja forte e entenda que muitas vezes para conquistar, muitas não, todas as vezes, para as coisas da terra ou para as coisas do céu que você tiver que conquistar, isso tem um preço, sim ou não? Sim. Se você trabalha e você tem o seu salário, você só tem o seu salário por quê? Você levanta às 6 da manhã, às 7, não sei qual horário, 4:30, não importa. Então você levanta e vai para o seu trabalho. Às vezes a gente acorda no frio, não sei você, mas no frio quando a gente acorda, ai, eu queria tanto ter mais um tempinho. Quem pensa assim? Mas todos, né? Tem gente que gosta muito de frio, né? Eu não gosto muito de frio. Então, até quando chega o inverno, eu falo, Senhor, guarda minha boca, eu não quero murmurar, porque está frio, né? Mas, quando nós vamos trabalhar, a gente recebe... Por que a gente recebe o nosso salário? Porque nós pagamos um preço, né? Pagamos um preço para chegar até o nosso trabalho. Obedecemos o chefe, o horário, o patrão, não é assim que acontece? É dessa maneira. Então, dentro desse tema, o preço da vitória, eu quero destacar aqui 4 atitudes de quem paga o preço para chegar à vitória real. Existem algumas coisas que têm cara de vitória, mas nem sempre é uma vitória de fato. Então, quando a gente quer pagar um preço real para algumas coisas, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que eu quero falar é a renúncia. Diga, renúncia. Renúncia. Quando nós falamos de renúncia, em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos, ali conta o momento em que Jesus passou pelo deserto, que ele foi para o deserto em jejum, 40 dias. Quem sabe disso? Todos sabem do jejum de Jesus? Jesus estava no deserto em jejum. E quando ele estava no deserto, está em Mateus 4, de 1 a 11. Aquele momento não foi um acontecimento casual, vou ali jejuar. Não, a palavra de Deus fala claramente no texto que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo levou Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito naquele jejum de Jesus. Muita gente diz assim, mas ele era Jesus, era fácil para ele jejuar. Naquele momento, irmãos, lembre-se, Jesus nasceu de uma mulher, amém? Por quê? Porque ele também
foi homem. Quando Jesus estava naquele retirado ali em jejum, ele estava como homem. Lembre-se disso, ele não estava como Deus, ele não estava como filho de Deus. Ele estava como eu e como você. Então pense bem, todo esse tempo sem comer, fraco fisicamente, fraco sozinho, né? Emocionalmente também, né? Claro, né? O que aconteceu ali? O diabo veio e fez o quê? Ofertas para Jesus. Ele veio diante, olha a ousadia do diabo, né? Ele veio diante de Jesus e fez ofertas para ele, para ver se ele cedia às tentações que ele ia trazer naquele momento. Então ele ofereceu para Jesus algumas coisas. Deixa eu te dizer, todas as vezes que o diabo percebe que nós estamos vulneráveis, fracos em alguma área, ele vai oferecer alguma coisa para que a gente ache que aquela oferta dele vai suprir a vulnerabilidade daquele momento. Quem está entendendo? A gente vai achar que aquela oferta vai suprir aquilo que é vulnerável e, na verdade, é nada mais, nada menos que uma oferta de Satanás, uma oferta do inimigo para tentar nos enganar, porque ele é o pai da mentira. Então ele vai tentar nos enganar. Olha só, a primeira coisa que o diabo ofereceu para Jesus foi o quê? O pão. Ele foi lá, e Jesus estava com fome, sim ou não? Ele era homem naquela hora, ele tinha uma necessidade física naquele momento de comer. Aí o que o inimigo foi e falou para ele? Olha, transforma essas pedras em pão. Falou para ele. E Jesus deu uma resposta na hora para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:3. Irmãos, o que Jesus tinha na hora para responder? A palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! Isso está em Deuteronômio, no Velho Testamento. E ele respondeu isso para o diabo quando ele lhe ofertou o pão. Ele estava vulnerável, mas ele estava ligado em Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes, a gente pode estar fraco, triste, mas se você está andando com o Espírito Santo de Deus, você tem força contra o diabo. Amém, queridos? Depois, o que ele fez com Jesus? Ele ofereceu o pináculo do templo para ele. Falou assim, olha, o que ele quis dizer para Deus? Olha só o que eu tenho para você, né? Onde ele queria mexer aqui? No orgulho, no ego do homem, né? Na vaidade. O homem é vaidoso, ele é orgulhoso. O homem tem uma tendência de pensar, eu sou bom nisso, né? Eu sou bom nisso. E aí, onde o inimigo quis atacar Jesus, ele falou, olha, joga-te daqui. Os anjos vão te sustentar se você jogar daqui. Imagine a performance, né, que Jesus ia ter, né, se jogar de lá do alto e os anjos iam pegar ele e sustentar. É isso que o diabo ofertou, né? E muitas vezes nós vemos hoje em dia que as pessoas vivem de performance. Elas pensam, eu vou fazer sucesso se eu fizer isso. Ai, se for assim, todo mundo vai olhar para mim, né? Não é assim ou não é que nós temos visto essa geração? Hoje em dia você chega às vezes numa criança, num adolescente, antes você chegava numa criança, num adolescente e falava assim, o que você quer ser quando você for adulto, né? Ah, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um policial. Sim ou não, né? Assim? Amém, irmãos? Tá todo mundo comigo? Amém. Então, hoje em dia você chega numa criança, por várias vezes eu vi isso. Você pergunta, o que você quer ser quando você crescer? YouTuber. Sim ou não? Um monte de criança responde isso. Porque para eles isso é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, ficar o quê? Famoso. Então o diabo ele ofereceu para Jesus, olha, joga aí daqui do alto, né? Você vai mostrar como você é bom mesmo, né? O que é isso? É querer mexer com a vaidade do homem, né? E aí Jesus respondeu o quê para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente ele respondeu com a palavra, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente faz uma brincadeira que nem quando alguém namora, né? A pessoa vai para uma praia solitária, não tem ninguém, passear com a namorada, e ninguém tá lá. Imagina, né? É a mesma coisa de você colocar a boca, fala pro jacaré, abre a boca, jacaré. Você enfia a cabeça dentro da boca dele e fala, não fecha a boca, jacaré.
É a mesma coisa, né? É não tentarás o Senhor teu Deus. Porque depois não adianta falar, porque Deus não me livrou, né? E aí Jesus deu a resposta. O que ele teve aqui? Perseverança de responder para o inimigo na palavra, eu não vou cair na sua oferta. E por último, o diabo, né, oferece então para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí de repente você vê isso, você fala assim, mas que ousadia, né, do diabo falar que para Jesus, que ele entrega, que ele se prostrado me adorar, eu te entrego tudo isso. Que poder é esse? Nós não podemos esquecer que o diabo não é uma pessoa qualquer. Ele estava com Deus quando tudo foi criado, ele foi criado por Deus no céu. E ele era o quê? Ele era um líder. Lúcifer era um líder. E o que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Então ele não ofereceu aquilo que ele não sabia que ele poderia oferecer. Nós sabemos que muitas pessoas hoje no mundo têm grandes poderes que foi dado por quem? Por quem? Vocês estão com medo de responder? Pelo diabo. Muitas pessoas têm grande poder, presidentes da república em várias nações. Nós sabemos que tem poder porque foi ofertar, fez ofertas, entregou a vida, ofertou crianças em oferta. Nós sabemos disso para alcançar poder. Muitos fazem qualquer coisa, irmãos, para ter poder. Temos muitos bilionários, trilionários no mundo que fizeram de tudo para chegar onde chegaram, por causa do poder. E aí o diabo falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele poderia escolher o caminho mais rápido. Muitos escolhem o caminho mais rápido, mas Jesus deu a resposta. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Aleluia! Vamos falar junto? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus, irmãos, é a resposta. O diabo vem com as ofertas, mas nós precisamos ter uma resposta rápida. Por isso que é a luta, muitas vezes, para ler a palavra de Deus, porque quando você tem a palavra de Deus na sua vida, o diabo não te derruba em nome de Jesus. Não derruba. Deuteronômio 6,13, ele respondeu para o inimigo. Jesus, irmãos, não escolheu atalho, mas o caminho mais árduo, porém, alcançou a vitória. Aleluia! É assim para nós alcançarmos a vitória, queridos. E segundo, nós precisamos ter perseverança. Perseverança. Na história de José, está em Gênesis 37, Gênesis de 37, capítulo 37, até o capítulo 50, a gente lê a história de José. E ali narra, quem nunca leu a história de José, leia, é maravilhoso a história de José. Eu amo. E quem já leu, lê de novo, porque todas as vezes Deus fala com a gente quando a gente está lendo a palavra de Deus. E ali narra qual a história dele. Os irmãos tinham o que dele? Inveja. Inveja. E o que eles fizeram? De tão grande foi a inveja. Veja, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que com tantos irmãos, um ainda falou, gente, né? Não é melhor não fazer isso? Mas os outros concordaram. Veja como um sentimento ruim, ele contamina. Ele contamina. Os irmãos foram contaminados pela inveja de tal maneira que jogaram seu irmão no poço. Vejam só, e combinados mentiram para o pai. Veja onde chegou o sentimento de inveja desses irmãos, né? Eles se juntaram e fizeram isso. Diga assim, a inveja é uma desgraça. Não é diferente disso, porque não tem graça nenhuma de Deus. Então é uma desgraça. A inveja acaba com uma família, a inveja acaba com um trabalho, com relacionamentos. A inveja é um perigo. E se você é cristão e tem esse sentimento, confesse a Deus. A Bíblia diz que a inveja corrói os ossos. Olha só como é forte isso. Então nós precisamos, se você tem o sentimento, peça perdão, peça ajuda do Senhor, porque isso não vem do Senhor. E esses irmãos então fizeram o quê? Jogaram José no
poço, né? E aí quando nós vemos a história de José, ele do poço se tornou um escravo, de escravo ele foi para a casa de Potifar, também como um escravo, e da casa de Potifar para onde ele foi? Para a prisão, foi para a prisão. Irmãos, quando a gente vê a história de José, ele poderia falar, Deus não olha para mim. Deus não olha para mim, Deus não me vê, Deus não vê a minha luta. Olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Não, irmãos. Uma coisa que me chama muita atenção é que José, ele nunca saiu, apesar de todos esses lugares terríveis que ele passou, ele nunca saiu de uma posição, como a música que nós cantamos aqui. Sou filho de Deus. Amém. Ele perseverou, ele, embora no poço, embora escravo, embora na prisão, ele perseverou sabendo, eu sou filho de Deus. Isso é uma característica para conquistarmos a vitória, independente das circunstâncias que nós estamos passando. José perseverou em momentos de profunda dor no corpo, na alma. Ele conquistou o propósito que Deus tinha para ele, porque mesmo escravo, manteve a visão e o foco em Deus e no seu chamado. Lembra que ele tinha tido um sonho? Que todas as espigas, né, se curvavam a ele. Quem lembra quando ele conta esse sonho? Vai lá, eu quero que você leia a história. É muito longo, então eu não podia ler, por isso que eu estou narrando aqui, né? Mas olha o que nós vemos, irmãos. Ele lembrou com certeza do sonho, que ele sabia que Deus tinha dado aquele sonho do futuro dele. Então, ele sabia que tinha um chamado, ele não perdeu o foco. E olha que interessante, antes de José se tornar governador do Egito, ele já era governador, mesmo quando era escravo e prisioneiro. Aleluia! Presta atenção nisso que eu estou falando. Não perca a sua característica. Não perca o seu dom no meio de uma batalha. Ah, eu não vou fazer mais nada, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, porque eu estou passando por essa luta, eu não quero mais saber de nada. Não, quantas pessoas fazem isso, irmãos? Desistem no meio do caminho, deixa de perseverar. José não perdeu a visão e o dom. Ele foi governador na casa de Potifar, ele foi governador na cadeia. Sim ou não? Sim. Quem que organizava a cadeia? José. A verdade é que por causa desse coração dele, assim que ele saiu da prisão, a primeira coisa que ele foi o quê? Governador do Egito. Irmãos, ele não governou um lugar qualquer. O Egito é como seria hoje os Estados Unidos. Pense bem, naquela época. É como se fosse, era o país mais poderoso, a nação mais poderosa do momento. E ele foi chamado para governar o Egito, porque primeiro ele governou onde parecia que não tinha valor nenhum. Às vezes, nós primeiro vamos lavar banheiro na nossa vida. Já lavei muito banheiro, lavo banheiro até hoje, é claro, né? Pois eu vou contar até uma experiência dessa semana. Mas, irmãos, às vezes a gente começa do pouco, tem gente que quer começar do muito. Aí a gente fala, Deus não me olha, Deus não me vê. José tinha mentalidade correta. Ele tinha mentalidade de gerenciar qualquer lugar, fosse a prisão ou fosse ou lá com o faraó. Ele tinha visão de governar. Seja fiel no pouco e o Senhor te colocará no muito. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O processo, irmãos, dói. Dói ou não dói? Dói. Quem já estava fazendo alguma coisa e pensava, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu estou falando de mim mesma, já fiz isso. Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu não sei nem mexer nesse negócio. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus, não tinha outra pessoa, tinha que ser eu. Quem já pensou assim em algum momento? Né? A gente pensa assim, mas Deus, irmãos, não desperdiça o tempo dele no deserto. Deus não desperdiça o seu tempo do deserto. Ele está nos ensinando. Persevere, não desista em nome de Jesus. Não desista. José não desistiu e ele alcançou a vitória. Aleluia! Ele alcançou a vitória. Irmãos, hoje o número de pessoas desigrejadas no Brasil é quase o mesmo número de evangélicos. Então pensem quantos evangélicos era para a gente ter no Brasil.
Então, o número de desigrejados, na minha concepção, e eu não retiro de jeito nenhum a questão de muitas pessoas que são feridas por um líder, por uma situação, feridas de verdade. É que eu tô falando feridas de verdade, eu não tô falando de mimimi. Quem tá me entendendo? Então, mimimi é a maioria. Né? Mas tem pessoas feridas? Tem, porque infelizmente nós temos muitos líderes despreparados para lidar com as pessoas. Às vezes as pessoas me contam algumas coisas que eu falo, como que um pastor, um líder fala desse jeito com a pessoa? Né? Você não falam por favor, não falam obrigada, trata as pessoas como funcionário, né? Isso não, para mim, na minha concepção, não é assim que fala com ninguém, nem se eu fosse patrão. De verdade. Eu já disse isso aqui. Se algum líder daqui falar com você assim, venha falar comigo. Porque não é assim que a gente treina aqui. Aqui é com delicadeza, com sorriso, com alegria. Muito obrigado, por favor. Né? Bom dia, né, Zé Carlos? Com sorriso, né? A gente tá falando disso, né? Com sorriso, com bom dia, né? Às vezes pode ser que eu passe por você aí meio distraída, porque às vezes a minha cabeça já tá lá, às vezes eu passo rápido. Se eu passar rápido é porque eu tô pensando alguma coisa que eu tenho que resolver lá, e então foi assim, mas geralmente é, oi, bom dia, graça e paz, você tá bem? E às vezes eu pergunto, você tá bem? Eu falo de novo, tá bem mesmo? Não é o tá bem automático, é o tá bem se a gente quer saber se a pessoa tá bem mesmo. Então, nós sabemos que há pessoas desigrejadas por decepções. Mas, gente, agora olhe no branco dos meus olhos. Irmãos, eu tenho 40 anos de cristã. Quantas decepções você acha que eu já tive dentro da igreja? Hã? Não tenho conta, até porque não tenho um caderno para escrever essas coisas. Irmãos, estou aqui em nome de Jesus. Você está aqui em nome de Jesus. Não, você não vai deixar de servir a Deus e depois chegar diante dele e dizer, Deus, mas o líder Zequinha me tratou mal e eu desisti de ir para a igreja. Jesus vai falar, o Zequinha subiu e você ficou. Quem está me entendendo? Irmãos, ninguém pode ser capaz. Olha o que Jesus respondeu para o diabo. A palavra. Ninguém pode ser capaz de tornar você um desigrejado. Ninguém. Se alguém consegue tornar você um desigrejado, é porque o seu coração está fraco, as suas emoções estão fracas e o seu relacionamento com Jesus está fraco. Então, vai buscar a Deus, o Espírito Santo, a tua cura e usa os seus dons para a glória de Deus. Porque é para isso que você foi chamado. Nós temos que perseverar. Por que José alcançou a vitória? Porque perseverou. Lembra quando ele estava na prisão? Foi o cozinheiro que falou para ele que quando que ele falou o sonho, né? Revelou o sonho do cozinheiro. Era o cozinheiro ou era o que provava o... Copeiro e padeiro, né? Um morreu e um ficou, né? O copeiro que ficou, né? Isso. Aí, o que aconteceu? Foi o padeiro ou o copeiro? Mas um dos dois, né? Um dos dois. Esqueci agora. Mas, irmãos, veja só. Ele passou 2 anos, ele esqueceu de José. E ele falou, quando eu sair daqui, eu vou falar de você para Faraó. Irmãos, quanto? 2 anos. Gente, não é um mês. Não são 2 meses. 2 anos. O que José poderia falar? Aquele mentiroso falou que ia falar de mim para o Faraó. 2 anos que eu estou aqui, ele esqueceu. Ele murmurou? Não murmurou. Né? Também não vou mais nessa igreja. Estou de mal. Esqueceu de mim. Não, ele esperou no Senhor. E a hora dele chegou porque ele perseverou. Ele perseverou. Tiago 1:2-4 diz assim, tende por motivo de grande alegria. Diga, grande alegria. Olha só, o passar por várias provações. Agora, olha para o teu irmão sorrindo aí, sorrindo. Fala para ele assim, ó, tenha motivo sorrindo, hein? De grande alegria quando você passar por várias provações. Agora dá um sorrisão para ele. Olha o que diz o versículo, ó. Olha,
para que sejais perfeitos e íntegros. Quando eu passo pela prova, perseverando e com alegria, eu serei encontrada o quê? Íntegra, perfeita. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! É assim que o Senhor quer nos encontrar. Íntegros, que ninguém tenha nada para te julgar, para te falar. Olha, ela está passando naquela prova, mas só murmura, só reclama, não quer saber de nada. Não, é íntegro, perfeito. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te, fortaleça o teu coração. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Espera, anima, fortaleça o teu coração. Quando eu me animo no Senhor, eu fico com o meu coração cada vez mais forte, mais forte, mais forte no Senhor. Porque eu me animo nele, não é com as respostas que eu estou vendo à minha volta, mas é nele, eu espero nele, aleluia. E terceira atitude, dependência de Deus. Olha só, irmãos, vamos falar aqui, ninguém está ouvindo, tá? Ninguém está ouvindo, é segredo. É difícil às vezes depender de Deus, não é? Irmãos, é difícil às vezes. Nós somos humanos, nós somos carnais, nós temos às vezes alguns medos. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 15 anos atrás, eu falei, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então eu gosto muito de vender, sempre trabalhei com vendas. Até hoje, eu estou falando uma coisa que é boa, mas quando eu vejo, já estou vendendo. É normal para mim. E aí um dia eu falei para o pastor Valmir, falei, amor, a gente está precisando melhorar as entradas de casa, né? E a gente estava passando um momento assim mais delicado. Aí eu falei para ele, vamos fazer alguma coisa para ajudar nas entradas de casa? O que você acha? Aí ele, não sei não, né? Não sei o quê, não sei não. Aí... tá, vamos orar, vamos ver, tal. Enfim, aí conheci uma pessoa que vendia Forever Living, fazendo até propaganda aqui, porque o produto é sensacional. Pode me dar uma comissão se quiser, aí tá gravado. Mas assim, um produto é sensacional, natural, muito bom. Tudo deles é muito bom. É caro, mas é muito bom. E aí, tinha esse lado muito honesto, que de fato é um produto maravilhoso. Aí eu falei, vamos tentar vender? E aí ele, tem certeza, Nil? Olha, não sei, ele estava em dúvida. Eu falei, eu gosto de vender, eu acho que você falar bem também, eu acho que a gente consegue. Ele não era vendedor, mas eu acho que junto a gente faz uma parceria. Irmãos, tentamos quase um ano. Foi dando tudo errado. Entramos, começamos, quem lembra disso? Alguns lembram, né? Não, era tudo verdade, o produto era ótimo. Tinha gente que ganhava muito dinheiro vendendo produto, mas para nós começou a dar tudo errado. Aí eu comecei a ficar inquieta, o Valmir começou a ficar meio inquieto. Aí aqui, teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, você ainda não aprendeu a depender de mim? E aquela vergonha, veio aquela vergonha assim. Naquele dia eu comecei a chorar, irmãos, eu chorei tanto. Eu chorei tanto que eu, desculpa a palavra, vomitava de tanto chorar, de vergonha de Deus, porque eu tentei, com a minha força, que entrasse mais, que melhorasse as nossas finanças, mas com a minha força, com a minha ideia. Aí eu fui e falei para o Valmir, amor, Deus falou que é para parar. Ele falou, eu estava incomodado com isso. Ele falou, mas e agora? A gente já investiu? Eu falei, não sei. Eu fiz assim, não sei. Irmãos, aí passou um dia, o Valmir ficou chateado comigo, foi orar e falou, é para parar. Mas, irmãos, aquilo, ele ficou chateado, porque eu incentivei demais. A mulher tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala, isso é bom, porque a gente sabe, se a gente quiser, a gente dá aquele jeitinho, né? Isso é bom, vai dar certo. Eu não vigiei, porque eu senti insegurança financeira. E naquele momento eu deixei vir o quê em mim, irmãos? O medo, a insegurança. Não, a gente precisa de ter mais uma entrada financeira. O que aconteceu?
paramos tudo. Mas eu vi que o Valmir ficou um pouco... Precisou, irmãos, eu acertar com ele, pedir perdão. Ele já falou uma vez aqui, que teve uma vez que ele ficou muito triste com a Nil. Precisou eu pedir perdão e falar para ele. Nós choramos juntos, oramos. E eu precisei pedir perdão para ele de falar, amor, me perdoa, a culpa foi minha. Eu incentivei. E aí depois paramos tudo. E aí foi assim, que nem tirar um fardo das... Que nem não, né? Tirar um fardo das costas. Aquilo deu um alívio. E posso falar para você, nunca nos faltou nada. Amém. Tem momento difícil? Tem, claro que tem. Mas nunca, como a palavra promete, nunca nos faltou nada. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se a gente se distrai no meio do caminho, a gente perde o momento de Deus, o momento oportuno do Senhor. Olha só se a gente insistisse nisso. Mas a gente parou porque a gente viu que a gente estava errado, nós estávamos errados. E isso gerou uma tristeza, uma mágoa no coração do meu marido. Que eu precisei, eu lembro diante dos nossos discipuladores, o pastor Rico, a pastora Berna, a gente chorou na frente deles, e choramos e falei, me perdoa. E eu vi que ele estava triste. Precisou ter um acerto entre nós por causa disso. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o medo, a insegurança que vem sobre nós, e a gente às vezes quer se virar do nosso jeito, mas precisou naquele momento, naquela situação que nós passamos, precisou o quê? Precisou da gente entender que era para depender de Deus e não das nossas próprias escolhas. Amém, queridos? É assim, às vezes o sábio aprende vendo o erro dos outros, mas às vezes a gente é meio burrinho, tem que aprender errando. A gente erra para aprender, né? Porque o sábio aprende olhando, né? Mas quando a gente, nos nossos momentos de burrice, a gente vai ter que aprender com o nosso próprio erro e nunca mais voltar atrás. Amém, queridos? Então, a dependência de Deus. Como é necessário a gente aprender isso? Talvez uma coisa como essa me ensinou o que eu passo hoje. Porque hoje eu dependo do Senhor, preciso depender do Senhor. Eu não tenho mais o meu esposo. Eu me lembro que no dia que Deus levou o Valmir, ele levou o Valmir às 16 horas, às 11 horas da manhã, ele usou uma mulher de Deus para falar comigo que ia levá-lo. E ele falou comigo, ele falou assim, eu vou levar ele, mas eu não vou desamparar você e seus filhos de maneira nenhuma. Deus falou isso. Eu nunca vou desamparar vocês. Eu serei o marido seu, eu serei o pai dos seus filhos. Deus falou isso comigo antes do meu marido ir. E eu chorei muito porque a despedida dói demais. O luto dói demais. Mas, irmãos, se eu falar para vocês que Deus não tem cuidado de mim em todos os detalhes, eu estou mentindo. Olha o casamento que meu filho teve. Eu louvo a Deus pela minha igreja. Meu filho teve um casamento, ele e a Lohane parecia príncipe e princesa, não é verdade? Foi um casamento lindo. A igreja abençoou tanto eles. Eles amam muito a igreja. E Deus abençoou tanto. E Deus fez, tem feito como ele falou, de cuidar de nós. Ele tem sido muito fiel. Existe a dor, existe a saudade. Eu tô mais chorosa porque sábado passado ele fez aniversário, né? Faria aniversário. E essa noite eu sonhei com ele. Então, irmãos, Deus tem cuidado de nós. Ele é bom. Ele é bom. Aconteceu uma coisa essa semana, que depois eu e a Aimee rimos muito. A Aimee tá aí? Ela tá na live, né? Ela tá aí. E aconteceu uma coisa essa semana, foi muito engraçado. O banheiro nosso entupiu. 2 mulheres com banheiro entupido, uma lâmpada queimada e um ralo entupido. Aí eu falei, meu Deus, aí ficou uma semana aquele banheiro entupido. Jogava água com bicarbonato, água quente, e não sei o que, e não desentupia aquele banheiro. Aí eu falei, Aimee, já fui lá, fechei a tampa, sentei bem forte com a tampa fechada, porque as pessoas falam, né, que é bom tampar e sentar em cima e dar descarga, bastante descarga, né? A Aimee já tinha feito, eu falei, isso é muito leve, você senta lá, não adianta nada. A Aimee já tinha sentado, eu já tinha sentado, e joga água com não sei o que, e nada. Aí Jesus, não tá desentupindo esse banheiro. Aí eu orei e falei assim,
olha, Senhor, o Senhor falou para mim que quando levasse o meu marido, o Senhor ia ser meu marido. Porque quem fazia tudo isso era o meu marido. Meu marido, irmãos, meu marido era maravilhoso. Ele provia a casa, ele provia a família, ele não deixava ficar um banheiro entupido, um cano, ele insistia. Meu marido, ó, tem muita coisa que eu não falava para não falar demais do meu marido. Porque, ó, de vez em quando tem, ó, né? Mas, irmãos, olha só, meu marido mandava eu ir dormir, comprava tinta, aquela que não solta cheiro, ele mandava eu ir dormir e pintava a casa. Quando eu acordava no outro dia, ele pintava toda a sala. Quem já foi em casa viu que a nossa sala é grande, né? Ele pintava toda a sala, todo o corredor. Aí quando eu acordava no outro dia, estava limpa a casa e pintada. E sem cheiro, porque ele comprava tinta sem cheiro. Então ele fazia isso. Então eu falei, Deus, o Senhor falou que o Senhor ia cuidar de mim. Ia levar meu marido, mas ia cuidar de mim. Aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para desentupir esse banheiro. Abri no YouTube, aí o rapaz lá ensinando, olha, agora vocês já vão aprender. É só colocar um saco de lixo na bacia, põe na bacia, aí tampa a bacia, senta em cima e dá descarga. Deixa bem preso. Irmãos, aí eu falei, Aimee, já vi um jeito. Vem aqui me ajudar, porque só eu não vai dar conta, vem cá. Aí coloquei o saco na privada lá, fechei bem, sentei e falei, senta no meu colo. Aí ela, mãe, senta porque tem que ficar pesado, agora vai, Aimee. Sentei na bacia, Aimee sentou no meu colo e eu, tchan. Irmãos, dei descarga, desentupi o banheiro! Irmãos, a gente ria. Eu falei assim, glória a Deus, obrigada Jesus, o Senhor deu a estratégia, né? Mas aí a gente dava risada. Eu falei, irmã, Aimee, se tivesse câmera escondida agora ia ser muito engraçado, né? A cena, né? Irmãos, assim é a nossa vida, a gente não pode desistir, irmãos. Não podemos desistir. A diferença, quando você olha a história de Saul, qual é a diferença de Saul para Davi? A diferença é que Saul era um jovem bonito, alto, né? Bonitão, e foi escolhido como rei. E perdeu o trono. Qual a diferença dele para o jovem Davi? Ruivinho, pequeno, pastor de ovelhas, não tinha WhatsApp, não era famoso, era anônimo, ninguém conhecia ele, não tinha Instagram, não tinha nada. Mas ele foi consagrado rei, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele dependeu de Deus. É a dependência de Deus que faz a diferença na tua vida. Ninguém pode mudar o teu rumo, o teu chamado. Ninguém pode roubar a tua vitória se você não deixar. Ninguém pode roubar. Quando riram de Davi, imagina ele colocando aquela armadura de Saul, um homem enorme, ele baixinho. Acho que aquela cena foi hilária. Aí ele falou, tira isso aqui. Isso aqui não serve para mim, não. Porque ele sabia que não era aquela armadura que era a resposta dele. A resposta dele estava no poder do Senhor. Amém, queridos? E ele foi achado segundo o coração de Deus. Ele honrou até o fim a coroa que Deus deu para ele. Saul não honrou. Ele desobedeceu ao Senhor no meio das tentações. Mas Davi honrou. Ele pecou, Davi? Sim. Mas ele se arrependeu, ele pediu perdão. Amém, queridos? E foi até o fim. João 15:15 diz, sem mim nada podeis fazer. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Não adianta a gente ir se o Senhor não vai. Não foi o que eu contei minha experiência? Pode parecer lindo, bonito, tudo era bom, mas não era Deus que estava indo com a gente. Não adiantava. Isaías 40:29 diz assim, até o 31. Ele renova as forças dos que esperam. Aleluia! Quando a gente espera nele, ele renova a cada manhã as nossas forças. É isso que eu tenho vivido. É isso que Deus quer que você viva também. Dependa de Deus para alcançar a sua vitória. Amém, queridos? É a dependência de Deus
que nos faz alcançar a vitória. Diga isso pro teu irmão, dependa de Deus para alcançar a vitória. Aleluia. E quarto e último, o testemunho depois da batalha. Isso é outra coisa que você precisa fazer. O testemunho depois da batalha. Irmãos, eu noto, muitas vezes a gente fala assim, irmãos, quem tem testemunho, quem quer contar o testemunho? Aí, muita gente quietinha, né? Não quer contar o testemunho. O seu testemunho é algo espiritual. Quando você conta o seu testemunho. O seu testemunho edifica vidas. Quem tá fraco fala, eu consigo também, ele conseguiu. Eu vou fazer a mesma coisa. Amém, queridos? O seu testemunho salva e restaura vidas. E o testemunho tem que acompanhar uma vida de vitória. Precisa acompanhar. Olha só, Josué, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Vamos ler juntos. Abra aí sua Bíblia, seu celular. A minha está no NVI também. Josué 4, de 1 a 9. Olha só o que diz aqui esse texto. Olha o tema dessa palavra. O memorial de 12 pedras. O memorial de 12 pedras. Versículo 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem pisar à noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas, olha as pedras, elas servirão de sinal ou de memorial, dependendo da sua tradução, para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Aleluia! Irmãos, olha que coisa tremenda. Deus ensinou a eles, os israelitas, que quando eles passassem... De que evento fala aqui? Do evento em que o Rio Jordão parou, amém? Parou! Quando os sacerdotes pisaram no rio, os pés deles pisaram, o Rio Jordão parou para que eles, o povo, atravessasse. Glória a Deus! Que coisa tremenda! Para você olhar assim, ver o rio parar, para você atravessar, que coisa tremenda! Mas Deus falou assim, pegue 12 pedras e levante como um memorial sobre este evento, sobre isto que aconteceu, para que seja testemunho para as próximas gerações. Irmãos, nós precisamos testemunhar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós precisamos contar os feitos do Senhor, contar aquilo que Ele fez, contar no nosso trabalho, na faculdade, na escola, para os vizinhos, seja onde for. Nós precisamos testemunhar. Essa é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 78, de 3 a 5. Eu amo esse versículo. Esses versículos, né? Amo esses versículos, porque ele serve para todos nós. Olha só, imagine, quando as pessoas olhassem aquelas 12 pedras ali, o que elas dizem? Ah, por que tem essas 12 pedras levantadas? Alguém vai contar a história, vai contar o testemunho, amém? Então, é assim, é para isso que serve o testemunho, o memorial. Olha só,
78, 3, a partir do 3. Coisas que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos. Glória a Deus! Irmãos, nós precisamos contar para os nossos filhos a história da nossa família, a história de conquista, história de perdas, a história da palavra de Deus, contar a palavra de Deus para os nossos filhos. Não importa a idade. Eu me peguei outro dia contando alguma história, alguma coisa da família para o Natan e a Aimee, eu não lembro agora, mas eles falaram assim, nossa, eu não sabia dessa história. Eu pensei, nossa, né, que falha nossa, nunca ter contado essa história da família para eles. Nós precisamos contar as histórias, contar o que Deus fez, contar onde a gente errou, testemunho. Nós precisamos testemunhar do poder de Deus. Amém, queridos? Salmo 66, 16, diz assim: vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele fez à minha alma. Aleluia! Vem aqui, venham, eu vou contar para vocês o que Jesus fez na minha família, eu vou contar para vocês o que Deus fez. Ele curou, Ele restaurou, Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa história. Aleluia, irmãos. Quando minha mãe se converteu, é isso que ela fez. Vem, eu vou contar para você, eu vou testemunhar para você, eu vou contar para você, através da Margaridinha. Eu já não sei quantos pastores tem, eu não sei quantas igrejas tem através da Margaridinha, irmãos. De tanto que ela testemunhou da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, vale a pena. Fala pro teu irmão que está do teu lado, testemunhe. Conte o que Deus fez para você. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, e muitos crerão quando ouvirem a sua história. Tenha certeza disso. Tudo isso tem a ver com conquistar a nossa vitória. Isso porque as pessoas vão ver que você é mais do que vencedor quando você conta a sua experiência com Jesus. Então tenha memoriais, não esconda as pedras que Deus levantou em sua vida. Não esconda essas pedras, tenha memoriais. Imagine o que passa um maratonista, um atleta, ele pega no treino com muita força, né, Marcones? Maratonista. Para quem não sabe, outro dia eu falei, Marcones, mas e quando tá chovendo? Ele falou, eu vou de guarda-chuva. Irmãos, o Marcones vai de guarda-chuva, mas ele não deixa de correr. É pra gente aprender ou não é? Eu falei, nossa, ele vai de guarda-chuva. A pessoa paga um preço para treinar, no sol, na chuva, no cansaço, né? Ele fala assim, tem dia que eu olho e falo, não vou não. Aí eu falo, não, você vai. Aí vou eu. Irmãos, é perseverança. Olha, quando a pessoa é um atleta, é um maratonista, qual que é o prêmio dele? É a linha de chegada, amém, queridos? Qual é a linha de chegada nossa? É o estar com o Senhor. É a nossa vitória, é a nossa linha de chegada. A maioria dos atletas ou dos corredores, quando eles ganham, chega lá no final, como que eles fazem geralmente, né? Assim, ó, e põe a mão para cima, geralmente agradecendo a Deus. Eles fizeram a parte deles, mas reconhece. Assim é o crente, irmãos. Nós precisamos reconhecer que a glória é do Senhor na nossa vida. A nossa vitória vem do Senhor. Que depender do Senhor vale a pena. Tudo vem dele e volta para ele. Aleluia. O preço da vitória, irmãos, está então aonde? Na renúncia, na perseverança, na dependência de Deus e no seu testemunho. Irmãos, lembre-se de uma coisa. A coroa vem antes da cruz. A coroa vem antes da cruz. O poço vem antes do palácio. O poço vem antes do palácio. Nós temos buscado a nossa vitória, mesmo em meio a tantas lutas, porque Deus quer que nós sejamos mais do que vencedores. Mas não que a gente repita esse versículo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não, Ele quer que a gente viva essa palavra. Porque há lutas para conquistar a vitória, mas vale a pena. Porque a palavra de Deus é clara. Aquele que perseverar, receberá a coroa da vida.
e se assentará à mesa com o Senhor. Aleluia!